Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre algo que todo ser humano já passou, está passando e se não estiver vai passar na sua vida. Nós vamos falar sobre momentos difíceis. É muito comum, independente da idade, tamanho, amadurecimento ou não, todos nós vamos passar por dificuldades, já passamos e estaremos a passar. E é muito comum a gente entender o lado que a Bíblia ela vem nos ensinar e hoje nós vamos entender os principais motivos das dificuldades para nós, sendo cristãos de acordo com a Bíblia. É comum que em meio à dificuldade a gente passe por tempos tenebrosos, tempos que a gente olha para o lado e vê, Senhor, e agora? Não tem ninguém no meu lado, o que eu faço? Qual passo eu dou? Que direção eu tomo? E nós devemos nos lembrar que Deus em todos os momentos está conosco. Deus não nos prometeu dia sem dor, sol sem chuva, mas o que Ele prometeu na minha e na sua vida é que Ele vai estar em todo momento ao nosso lado. Ou seja, você não vai passar nada da sua vida sozinho, mas se você olhar para o lado, não tiver pessoas, aprenda assim como o Salmo diz, Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Enquanto as pessoas estão olhando para baixo e se lamentando, lembra-te que o teu socorro está no Senhor. E Salmos 46, 1, ele vai nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Em meio aos piores dias da nossa vida, em aqueles dias que você vai chorar, que você não vai ter com quem contar, você vai poder contar com a presença, com o Pai que Ele está ao seu lado. E Deus ele vai nos dizer sobre os dias mais angustiosos que a gente vai passar. É como que a gente venha chorar, que a gente venha se lamentar, porque é natural do ser humano isso. Até Jesus ele chorou. Jesus sendo filho de Deus, Jesus também passou por dificuldades e Jesus ele também chorou. E ele vai nos aconselhar diversas angústias da nossa vida, diversas nossa caminhada aqui na terra que nós vamos passar, que nós vamos nos decepcionar, mas a nossa confiança, a nossa esperança deve estar em Deus. E o próprio Deus nos afirma na sua palavra que lá em Mateus 11, capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então não há noite que dure para sempre e também não há dia que não termine. Você vai chorar, mas você vai se alegrar. Você vai muitas vezes se decepcionar, mas quando Deus ele te honrar, meu irmão, toda decepção que você passou, toda peleja, toda provação, no fim vai ser recompensador. Porque Deus não deixa nenhum filho chorar sem que Ele vai entregar algo melhor. Então saiba disso, que as situações da vida, as dificuldades que nós passamos, que nós muitas das vezes falamos, Pai, eu não consigo, mas lembre-se de que Deus ele não nos dá nada que nós não podemos suportar. E Filipenses 4:13, a palavra de Deus fala para você que está se sentindo fraco, para você que acha que não vai conseguir, ela diz que tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o seu dia mais fraco? É aí onde que vai ser o seu dia mais forte. Sabe aquele dia que você falou, Senhor, eu não consigo, olha aí onde que você está agora. Sabe aquele dia que você pediu a morte, Deus te prometeu viver muitos momentos e hoje você está aqui. Então lembre-se de que com Deus ele não vai te deixar decepcionar. Agora eu vou contar um pouco do meu testemunho de umas dificuldades que eu já passei na vida. Eu já cheguei a chorar muito, principalmente com relação a planos, para pedir para Deus ele me usar. E muitas vezes eu pensei que o meu lugar, eu nasci principalmente na vida cristã para ficar no banco. E muito pelo contrário, Deus ele me mostrou, e o Espírito Santo também me mostrou que a gente não é assim. A Bíblia nos diz lá em Jeremias 33:3, clames a mim, responder-te-ei. Então a gente precisa clamar a Deus. Deus ele sabe o que a gente está passando, Deus ele quer que a gente amadureça, Deus ele quer que a gente dê o primeiro passo. Deus nunca vai terminar algo que você não começar. Então o reino espiritual, a vida espiritual funciona assim. Você precisa já ver lá na frente que essa situação, por mais que não tenha saída, você já se vê lá na frente. Por mais que pareça que você não vai conseguir vencer, não vai conseguir passar, suportar, lembra-se que tudo você pode suportar, amém? Porque sempre quando eu achei que ia acabar pra mim, Deus ele falou, não é o momento de acabar, ainda tem muita coisa pela frente. Quando eu falei, Pai, eu não aguento mais, eu quero desistir, Deus ele sempre colocou pessoas na
minha vida, pessoas próximas ao meu lado que falou, ó, não é pra parar. Principalmente eu passei por uma experiência muito recente agora. Eu sempre pedi pra Deus me levantasse. Quando eu estava nos adolescentes ali, eu pedia muito a Deus isso. E Ele me permitiu ali ser parte do marketing, que fazer aquela divulgação de culto pra mim já é algo incrível. Porque quando você pede algo pra Deus, Ele primeiro vai colocar algo pequeno. Para depois, quando você estiver caminhando e Ele vê que você está sendo fiel, que você está respeitando os princípios, é aí que Deus ele vai dar um crescimento espiritual. Mas é muito importante você não perder a humildade depois desse tempo, porque tudo na vida tem um tempo determinado. Passe pelo processo e comece a viver o próximo nível de espiritualidade, porque Deus ainda tem muita coisa a fazer. Então o segredo não é correr, o segredo é não parar. Deus ele quer te entregar coisas grandes. E depois desse tempo de provação, em que eu falei, pai, eu não aguento mais esse marketing. Ó Senhor, eu tô fazendo com tanto amor já, mas eu tô cansado, pai. O Senhor me conhece, pai. O Senhor pode me usar, me levanta, pai. Eu não sei para que lado seguir. Não sei que direção devo tomar, qual que é o próximo passo. E quando eu estava pedindo para Deus me levantar novamente, aí que Ele me colocou como líder de adolescentes. Eu já estou como líder de adolescentes há praticamente 2 anos. Tem momentos que eu penso em desistir, tem momentos que eu penso em parar, mas Deus está dando diversas experiências. A última experiência que foi essa semana, foi que eu queria desistir, que eu queria parar. E no final do culto, quando eu estava conversando com minha irmã naturalmente, estava cumprimentando ela, cumprimentei com a paz do Senhor, com aquele sorriso no rosto, mas só Deus sabe que a gente está por dentro. Mas mesmo assim ainda Ele é fiel e Ele sabe, conhece a nossa força, Ele sabe até onde pode chegar. Ele usou aquela irmã para falar comigo. E ela falou, ainda não é hora de terminar. Josué, não para. Ela falou bem assim para mim, Josué, não para. E a gente tava conversando tão naturalmente que eu só peguei aquilo pra mim, eu não falei nada pra ela, porque eu senti ali, com certeza foi Deus, não tem dúvida que foi Deus quem falou comigo ali naquela noite. Isso aqui é pra você, que por mais que você queira parar, lance as suas orações. Muitas vezes você lança a sua oração, mas orar para Deus, por que você vai orar se Deus ele já sabe? Quando você ora, você não está falando o que você não sabe e o que Deus não sabe. Você ora contando que Deus já sabe, para que Ele te revela o que você ainda não conhece. Ou seja, quando eu oro, eu não estou falando para Deus me revelar o que eu não sei. Quando eu oro, estou pedindo para Ele revelar o que eu não sei. Quando eu oro, Deus ele vai se manifestar na minha vida para revelar o meu futuro. Porque Deus ele é quem conhece, Deus é quem ele tem os melhores caminhos para a nossa vida. E lá em Isaías 41:10, a palavra de Deus vai nos dizer, não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou o seu Deus. Quando der medo, vai com medo mesmo. Quando te faltar força, vai sem força mesmo. É quando você se sente o mais incapacitado que Deus ele te capacita. É quando você não sente o chão que Deus ele vai operar. Porque quando a gente não consegue operar o nosso natural, a gente não consegue fazer mais nada e a gente mostra que a gente não é capaz, é aí que Deus ele se manifesta na minha e na sua vida. Então entenda que Deus ele nunca vai terminar aquilo que você não começar. O reino de Deus funciona assim. Medita nessa palavra, lembre-se disso. E eu peço que se você ficou até o final, que você venha curtir, se inscrever para que mais pessoas sejam atingidas pela graça de Deus. Amém?